Como que esse luto, como que a senhora passou por esse luto? Se a depressão já veio logo no início do luto, se foi numa fase depois? Então, eu morava em Brasília e eu já dava aula, já pregava. E eu lembro como se fosse hoje, era uma quarta-feira de manhã, eu dava aula no Instituto Bíblico e eu saí para dar aula. E não existia celular, estou falando de 30 anos atrás. E quando eu voltei, eu comecei a sentir, eu e minha irmã, a despeito desse relacionamento tão próximo, mas não era aquela coisa de eu ficar ligando todo dia, nem ela para mim. Era um relacionamento bem próximo, mas não era essa coisa. E eu senti um ímpeto de telefonar para minha irmã. E eu não conseguia achar a minha irmã, naquele tempo era bip. Não consegui no telefone fixo, ela não respondia o bip. E eu comecei a entrar, era um desespero. Eu sabia que alguma coisa tinha acontecido. Então eu comecei a ligar para os meus irmãos, e os meus irmãos, para te contar, olha, eu cheguei na minha casa meio-dia. Era 5 horas da tarde, eu estava atormentando meus 3 irmãos. Eu quero falar com a Neuza, eu preciso falar com a Neuza. Aí teve um momento, eu estava atormentando tanto todo mundo, que o meu irmão falou assim: faz muito tempo, Naira, que você saiu de São Paulo. Você não sabe que aqui tem trânsito, você não sabe que a Neuza trabalha com clientes. Para com esse desespero, você está ficando louca. Eu acho que a igreja te deixou louca. Aí, né, o que não é. Aí eu falei assim, só que o desespero era maior do que eu. Então eu telefonei para minha outra irmã e eu falei para ela, eu falei, saiu da minha boca. Eu não pensei isso, saiu. Eu falei para ela, por favor, vai até a casa. Isso já era 6, 7 horas da noite. Eu falei assim, vai até a casa da Neuza. Elas moravam no mesmo condomínio. Vai até a casa da Neuza. Olha, se tiver tudo bem com a Neuza, pode vir aqui para Brasília, me leva com camisa de força, eu pirei, mas vai, porque ela fez o mesmo que o vovô. Saiu, eu me assustei com o que eu falei, porque meu avô se suicidou também. Então, eu me assustei e eu falei, desculpa, eu estou muito nervosa, por favor, faz isso por mim, eu não estou normal mesmo, por favor. E quando a minha irmã foi, aí eu só ouvia grito, grito, grito. E tinha sido realmente. Aí você pode perguntar, mas por que que Deus fez isso, né? De você ser torturada o dia todo? Eu acho que na verdade ele estava me preparando, porque o momento final, eu mesma falei o que aconteceu sem. Até hoje eu não sei, saiu assim. Deus estava mostrando, já estava preparando. O momento eu não sei nem te explicar, o choque é tanto, porque quando a pessoa está doente, você está esperando, até mesmo quando a pessoa, é uma tragédia, um acidente de carro, mas assim, não é comparado com a notícia do suicídio, não é. Então, meu mundo caiu ali eu briguei com Deus. É a primeira reação, eu não vou ser espiritual. Eu não posso ser espiritual e esconder de pessoas, porque acho assim, tão hipócrita pessoas que falam, olha, mas eu fiquei ótima. Olha, mas eu disse, ok, Senhor. Não, eu fiquei péssima. Como assim? Foi ela que me levou. Como assim? Mas se eu já estava sentindo isso, só que depois eu via saber que quando eu comecei a sentir aquela urgência, ela já tinha acontecido. Então, porque aí eu me senti, eu podia ter feito alguma coisa se eu tivesse conseguido telefonar, enfim. E então a primeira reação foi desespero, a segunda foi revolta, a terceira continuou sendo desespero porque eu estava em Brasília e não achava voo para ir para São Paulo. E quando assim, o luto, ele só veio depois, porque você fica na adrenalina. Eu não sabia se eu sustentava meu pai, se eu sustentava minha mãe, ou se eu me sustentava, ou se eu dava um soco em crente. Porque aí veio minha mãe desmaiou porque veio e falou assim, que pena, perdeu a salvação. Aí eu puxei a pessoa, falei, quando você não tem nada de bom para falar, fica quieto. Então, eu não posso florear.
Eu tenho que, né, eu tenho que ser sincera com aquilo que aconteceu. Foi um lado não bonito. Uma igreja não preparada para o caos. Uma igreja de Cristo, não estou condenando nenhuma denominação. Eu estou falando que evangélicos de várias denominações não souberam se comportar, não souberam consolar, não souberam dar uma palavra para quem entra, porque em seguida o marido dela morre, 20 dias depois. O meu irmão, cada um reagiu de um jeito. O meu pai teve que ser internado, o meu outro irmão teve um infarto, eu não sabia para onde eu olhava. Era muita tragédia junto. Os meus sobrinhos se revoltaram com Deus. Quer dizer, era tanta tragédia, eu não sabia para onde olhar. E não tinha uma palavra de sustento, não tinha uma palavra de assertiva. Porque Deus é assertivo. Como é que você falou de Elias? Como é que Deus chegou para Elias? Ele não mandou o anjo passar um sermão em Elias. Porque, como assim? Deus conta contigo, você está aí dormindo. Não, dá o que ele precisa. Ele precisa saber que o céu está com ele. Dá o que ele precisa, um toque. Só um toque, ele está precisando de toque. Dá o que ele precisa se alimentar, ele precisa beber. Faz isso. Aí o anjo fez, depois Deus foi falar com ele. Então, quem está nesse processo, não precisa muita coisa não, é um toque. É um pouquinho de água, é um pouquinho de comida, tipo assim, tô contigo, ó, também não entendo, mas, ó, tô aqui contigo, conta comigo. Então, não é você que vai levar a solução para aquela pessoa, continua sendo Deus. Mas Deus, aquela pessoa só vai conseguir ouvir Deus depois que ela receber o mínimo, porque eu ainda estou aqui na Terra. Esse é o problema, né? As pessoas te tratam como se todo mundo fosse perfeito, forte o tempo todo. A Bíblia nos mostra. Você falou demais, aí a gente não vira podcast, vira uma imersão. Porque Deus me fez o desafio de Gênesis Apocalipse, pegar todas as pessoas e ver o lado emocional de todas. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Para acabar com essa hipocrisia santa de pessoas perfeitas e ungidas o tempo todo. Mas a pastora falou, né, que essa questão era muito falada de que quem tem depressão não tem Deus, era muito falada no passado, mas hoje em dia, graças a Deus, em uma escala muito menor, ainda existe um pouco de preconceito com cristãos que precisam ir ao psiquiatra, que fazem uso de medicações, principalmente se forem medicamentos tarja preta, só que tudo isso faz parte do cuidado da saúde daquela pessoa também, né, pastora? Sim, porque, veja só, você falou, a gente está falando de 2 profissionais da saúde, né, mental. Eu vou todo ano para o Japão justamente para trabalhar a saúde mental ali pelo governo mesmo. E já fui para Angola. A saúde mental é um problema hoje. Aí você falou de psiquiatria. Pensa comigo, se eu estou com problema nos ossos, eu vou para o ortopedista, ele me dá remédio, eu não entro em crise. Se eu estou com problema nos rins, eu vou no urologista, ele vai me passar uma prescrição e eu não tenho problema. E ninguém vai me condenar porque eu fui no urologista. Mas por que o teu cérebro é outra parte do teu corpo físico, tanto quanto o teu rim, tanto quanto os teus ossos. Então, se você está com um problema, tem problemas, patologia. Como é que você lida com patologia? Gente, você tem que ir no psiquiatra, você tem que tomar remédio. Ele, sabe, você quer ir no psiquiatra cristão, você se sente mais confortável? Ok, até recomendo. Então, mas tem que ir, tem que ser. Não é hipocrisia, não é falta de fé você tomar uma medicação para uma substância ou algum problema que está faltando. É o teu corpo, o teu cérebro faz parte do teu corpo físico. Então, esse preconceito tem que cair por terra. Psicologia é um profissional que estudou 5 anos, né? Eu só sou contra crente se tratando agora com mentoria, com as mentorias coach. Isso não vai te levar a lugar nenhum, só te anima, põe band-aid no câncer. Então, isso não vai te levar a lugar nenhum. É só por ilusão, é um comércio, pessoas que fazem um curso de 1 ano ou de 3 dias e se diz habilitada para trabalhar com a saúde mental. É uma grande irresponsabilidade, você tem que ir para profissional mesmo, mas nenhum preconceito, zero preconceito, gente.
Pastora, queria que a senhora contasse o relato da senhora que ficou em depressão severa e como que a senhora conseguiu ver uma luz ali no fim do túnel. Então, o luto que você perguntou, ele foi por etapas. Eu aprendi depois que... E depois na universidade, porque eu fui, né? Eu já tinha feito teologia, já tinha feito letras, mas eu vi a necessidade de ir para a faculdade de novo para estudar a saúde mental. Então eu fui e lá eu vi que Deus me conduziu pela sua misericórdia a lidar com o luto, mesmo eu não sabendo que essa era a forma correta de lidar com o luto. Eu escolhi para sair daquele momento, eu já vou falar como eu entrei, como eu saí, mas eu quero só completar o assunto luto. Como você lida com o luto? Eu tive muito problema para me desfazer das coisas da minha irmã, roupas mesmo, minha mãe não conseguia e ela pediu. Aquele momento foi um dos piores para mim. E depois eu comecei, não, eu tenho que pensar de uma forma melhor. Vamos lá. Como é que eu posso fazer para lidar com esse luto? Então eu comecei a pensar tudo que a minha irmã tinha feito por mim e que eu podia celebrar a vida dela fazendo, dando fruto no que ela semeou em mim. Então aí eu mergulhei mesmo em missões. Falei, estou celebrando, estou servindo a Deus e celebrando aonde ela não foi, eu estou indo. Ela não foi para o Japão, eu estou indo. Ela não foi para a Índia, eu estou indo. Ela amava a África e eu estou indo. Então eu sou fruto dela. Então eu vou celebrar a vida dela, dando continuidade. Israel. Eu falei, ok, fui trabalhar na Embaixada de Israel, fui estudar profundamente, eu falei, eu vou dar continuidade ao que ela era apaixonada. Eu vou cuidar dos filhos dela, Então eu lidei com o luto celebrando e aquilo que a pessoa amava, aquilo que a pessoa gostava, eu vou celebrar.